desejar a todos bom dia, todos e todas. Estamos dando início a um trabalho do projeto Ações Locais, né, de aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso tema de hoje, né, está na tela, né, a cidade que queremos em 2030, a nossa aspiração em 2050. Esse evento está sendo gravado e os palestrantes, né, autorizam o uso de imagem em caráter gratuito, mas para fins exclusivamente acadêmicos, né, e sempre lembrando que as reproduções do material, vídeo, tal, estão vinculados à expressa indicação de citação bibliográfica, né. Para introduzir o trabalho, acho que é importante salientar, né, que nós temos um novo contexto, né, a Covid-19 no Brasil, que nos, né, escancara a desigualdade. O Cláudio vai pontuar algumas coisas certamente, né, e aí especialistas apontam, né, que o problema do saneamento básico precário, insegurança alimentar, dificuldade de acesso à assistência médica, enfim, tudo isso aumenta o risco de adoecer e morrer. E até comentando com o Cláudio antes do início aqui, se nós tivéssemos conseguido avançar na discussão da ODS no país, nós teríamos uma outra possibilidade, né, uma outra condição de receber a pandemia no Brasil, né. Então, essa dificuldade de exercer o direito à saúde, né, ela está localizada não apenas no momento dramático de procurar hospital, mas é um problema estrutural, né, agravado aí pela estrutura econômica, mercado de trabalho, padrão de vida, distribuição de renda, a educação também com uma série de dificuldades, né. Aí eu sempre pontuo, né, enfim, as pandemias nos encontram como somos, né, isto somos desiguais, né, e aí a Covid-19 apenas desnudou as feridas desta estrutura, né, de desigualdade que sempre foi evidente, né. Aí também não podemos deixar de denunciar que curar essa pandemia pressupõe, antes de tudo, expor e discutir nossos problemas urbanos tão evidentes. Aí o Cláudio vai contribuir com esse trabalho com muita propriedade, enfim. E aí, para finalizar, para poder passar a falar para o Cláudio, e até como uma maneira de propor uma séria reflexão sobre esse momento atual, teríamos que nos debruçar sobre pontos, né, que mostram os desafios, digamos, quase intransponíveis, né, relacionados a crises políticas. Então, nós estamos vivenciando crises políticas, econômicas e de saúde, simultaneamente. Então, nós temos que nos debruçar realmente e pensar sobre essa condição preocupante, né. Aí precisamos expor pontos cruciais, né, para compreender o contexto adverso, né, como a própria negação da pandemia, né, que está ocorrendo, a falta de proteção aos desassistidos, a gente, né, até a dificuldade de distribuir a renda que foi disponibilizada para a população e que não chega, né, falta de proteção dos profissionais de saúde, enfim, outros problemas que estão ocorrendo, né. Enfim, temos hoje um tema instigante, né, que nos dará, que nos fará refletir e entender um pouco, né, sobre os caminhos para mitigar problemas sociais que afetam significativamente a população, principalmente em tempo de pandemia. E quero cumprimentar o nosso palestrante de hoje, Cláudio Acioli, um grande amigo. O Cláudio é arquiteto urbanista, com mais de 35 anos de experiência adquirida em mais de 30 países, onde trabalhou em gerenciamento e execução de programas de habitação e políticas urbanas, né, o PNUD, Banco Mundial, a ONU Habitat, enfim, a CEPAL, enfim, o currículo dele é enorme nessas passagens, né. Foi gerente sênior da ONU Habitat, dirigindo o trabalho de políticas de habitação e urbanização e regularização de assentamentos informais, né, desenvolvimento e capacidade e fortalecimento profissional de programa das Nações Unidas para o direito à habitação adequada,
liderou iniciativas de localização da Agenda 2030 e ODS 11 em cidades da América Latina, exerceu a função de gestor do programa GIS, Agência Alemã de Cooperação Internacional na América Latina, e diretor do programa da União Europeia para Cooperação Urbana Internacional na América Latina. Cláudio, fica aí a sua fala, tá? Fica à vontade, a gente vai trocando informações, tá? Pode iniciar. Bom, obrigado, João, por essa introdução. Você, então, me facilita muito. Obrigado pelas palavras. E, para mim, é sempre um enorme prazer contribuir com a formação e o debate sobre questões tão importantes para as pessoas que estão se formando para trabalharem na cidade e aquelas que já trabalham e querem participar de um debate sobre esse futuro que queremos construir para as nossas cidades, as nossas sociedades e o nosso futuro, né? E as futuras gerações. Essa apresentação eu fiz ela de uma forma, numa conversa, num webinar semelhante a esse, que a Prefeitura do Rio de Janeiro organizou algumas semanas atrás, dentro do processo participativo e, vamos dizer assim, de discussão sobre a cidade que eles estão trabalhando em termos do plano estratégico e de desenvolvimento sustentável, aplicando aí uma série de princípios e as metas adotadas pela Agenda 2030. Veja bem, eu vou apresentar alguns slides, trazer algumas preocupações e algumas reflexões minhas sobre o momento que estamos vivendo e o que significa a implementação dessa agenda tão ambiciosa, né? Vamos voltar um pouco atrás para entender onde estamos hoje, né? Eu gostaria que a gente sempre pensasse que essas agendas internacionais que são adotadas pelas grandes conferências das Nações Unidas, e o nome já diz, Nações Unidas, adotam documentos que não são vinculantes, como são as convenções dos direitos sociais, políticos, econômicos, as convenções sobre os mares, enfim, são convenções do qual os países membros delegam à ONU o poder de inspecionar a implementação dessas convenções em seus territórios. Os documentos que saem dessas conferências, eles têm um caráter de compromisso político dos países. Por exemplo, a Agenda 21, que foi adotada na Rio 92, que é importante a gente ter como referência, porque ali existiam dois elementos. Primeiro, o conceito da cidade sustentável e dois capítulos que tratavam, um do governo local, o governo da cidade, o governo municipal, e o outro sobre o conceito da cidade sustentável, a urbanização sustentável. E 20 anos depois, nós tivemos, no Rio de Janeiro, ou seja, 2012, a Conferência Rio+20, né, que adota o documento, o futuro que queremos, e os países membros se comprometem a desenvolver instrumentos para implementar essa agenda, né, que é a Agenda 2030, com metas e compromissos. Então, os países fazem os seus compromissos, quanto que querem baixar em termos de emissões, quanto que querem reciclar de seus resíduos sólidos, quantas pessoas que desejam ter acesso à educação, enfim, colocam seus compromissos, e esses compromissos são públicos, e aí são monitorados através de informes ou relatórios, que são os relatórios voluntários da agenda, e os países geralmente não gostam, né, de serem criticados abertamente, e por isso fazem um esforço muito grande de implementar o que é possível desses compromissos que saem dessas conferências.
Nesse meio tempo, nós tivemos a nova agenda urbana, que foi adotada em 2016. Mas lá atrás, em 1996, nós tínhamos a Agenda Habitat, que colocava lá duas metas fundamentais que influenciaram muito, muitas vezes a gente sem saber de onde vinham esses elementos, mas é que vinham do compromisso político que os países membros assumiram quando assinaram, né, e ratificaram o documento. Não ratificaram como a palavra seria errada, porque ratificar significa você ratifica uma convenção. Não é bem isso. Então, você assina esse documento e você adota ele como um compromisso seu, como país membro. Então, a Agenda Habitat tinha dois elementos, que era a habitação adequada para todos, o direito à habitação adequada é confirmado nessa Agenda Habitat, e a promoção de políticas de urbanização sustentável. Então, esses dois eixos saíram de lá, e a partir daí vários países adotaram políticas, legislações, enfim, uma série de medidas que estavam muito conectadas com eu diria assim, com a escala com a qual os países adotavam, né, e abraçavam, vamos dizer assim, o que essas agendas recomendavam. E aí, em 2016, em Quito, tivemos a nova agenda urbana, que não só confirmou os compromissos, né, adotados e assumidos em 96, como foram mais adiante em determinar alguns elementos importantes de, por exemplo, como gerenciar a questão dos resíduos sólidos dentro da cidade, como você pode gerar maiores recursos fiscais através de instrumentos, né, de captura, de valorização da propriedade imobiliária e do solo. Então, a agenda avança em alguns temas, não é talvez tão bem estruturada quanto a Agenda Habitat, mas ela coloca. E aí você tem esse conjunto de agendas, e temos aí o Acordo de Paris, que foi o mais recente, onde realmente aí os países se deram conta que o planeta estava em risco, a temperatura estava avançando muito rapidamente, existia uma série de consequências, eventos naturais de grande impacto no Caribe, na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, principalmente na África. Então, você tinha aí uma série que a mudança climática estava chegando num processo que poderia ser irreversível, e aí os países se comprometem duramente a, vamos dizer assim, a diminuir, né, a sua contribuição para esse impacto da mudança climática. Então, isso é um conjunto de agendas que nos traz, então, para essa implementação a nível local, né, dessas agendas e compromissos. E para nós que trabalhamos na cidade, o ODS 11, né, que promove e quer executar uma cidade que é sustentável, ela é resiliente, ela é inclusiva e ela é segura. Então, você aí tem vários elementos que se transformam em 10 metas, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, aí você tem essa agenda ambiciosa, que eu digo é a agenda mais ambiciosa da história da humanidade, do qual todos os países, sem exceção, se comprometem a não deixar ninguém para trás em termos de desenvolvimento. E essa agenda, se vocês forem ler com detalhe, é uma agenda construída em cima dos direitos humanos. Como é uma agenda da ONU, então, dos países que se aí estão congregados, então, um dos pilares fundamentais da ONU é os direitos inalienáveis do ser humano. O direito à educação, o direito à comida, o direito à saúde, enfim, é uma série de direitos que estão aí, nesse caso, ratificados em convenção, como é, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual todos os países assinaram. E significa que, quando você tortura ou quando você não respeita esses direitos fundamentais, você está, vamos dizer, violando claramente um direito internacional. Então,
essa agenda, né, coloca aí os ODS, são os 17 ODS, e os países, então, passam a construir os seus instrumentos de política, instrumentos legais, uma base institucional. Alguns foram muito na frente, outros estão ainda muito atrás, porque é uma agenda que requer, como ela tem um caráter universal, ela requer uma preparação, vamos dizer, do governo, né, para implementar e depois fazer o seu informe global de como estão caminhando. Então, a gente vê aí, né, e aí, 2 anos depois, a gente tem a nova agenda urbana, que é considerada como um acelerador, né, dessa agenda ao nível da cidade. Por quê? Porque descobrimos que o ODS 11, que é o objetivo da cidade sustentável, né, é o segundo maior objetivo que tem conexão com todos os outros objetivos da agenda. O primeiro é a desigualdade e a pobreza, né? Mas aí vem o vírus. O vírus, ele coloca todos esses compromissos em xeque. E aí você tem impacto na pobreza, impacto na segurança alimentar, você tem um impacto, inclusive, nas instituições, na saúde, obviamente, você tem aí a questão da igualdade de gênero, você tem um impacto na educação, você tem um impacto no acesso à água e saneamento. Aqui, a questão do trabalho decente, né? O emprego decente tem um impacto direto, nós sabemos disso, né? O desemprego foi a milhões, são quase 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão requerendo ajuda de desemprego. No Brasil, chegamos aí a uns 13 milhões, os últimos números que eu vi, e a gente vê que também tem um impacto aí nas cidades, né? Um impacto tremendo nas desigualdades, e aí também um impacto na vida na terra, enquanto na água e no clima. É interessante que o impacto no clima, não sei se vocês acompanharam as imagens de satélite do Rio, São Paulo e Brasília, 1 ano atrás, e tirada recentemente por satélite. É incrível a diferença da pegada de carbono, né, de emissões. Então, um vírus que retira toda a atividade, coloca a população totalmente dentro de casa, diminui o número de carros, transporte, emissões, e você tem aí uma externalidade negativa mortífera, né, eu diria assim, e um impacto positivo do ponto de vista, inclusive, em alguns locais, a vida animal entrando, né, num local que nunca as pessoas iriam imaginar. E aí esse vírus coloca esse impacto e tudo que vínhamos caminhando para não deixar ninguém para trás, em 3 meses o vírus colocou muita gente, de novo, na pior posição que poderiam estar, e vocês devem acompanhar o que estão acontecendo aí nas grandes favelas, em todas as cidades brasileiras, onde você tem aí, por exemplo, e aí colocando a questão da desigualdade, a igualdade de gênero, né, que é o objetivo 5, nesses assentamentos, você tem aí 47% de famílias que são famílias com chefe de famílias mulheres. E aí você tem mães, né, que dependem do seu trabalho para dar um mínimo de comidas na sua mesa, né? E com isso, né, você tem aí um impacto tremendo nas mulheres, né? Por exemplo, estou só colocando isso. E aí você tem também um impacto na pobreza, porque muitos que dependiam do seu trabalho braçal, né, dia a dia, quer dizer, é uma renda, é um ingresso, uma renda, vamos dizer assim, inconstante, né, irregular,
ela depende da aglomeração, e quando você não tem a economia da aglomeração, você tem aí, então, um impacto direto na capacidade e habilidade dessas pessoas, né, de gerarem a sua renda diária para colocar a comida na mesa para os seus filhos. E aí você tem também a quarentena na escola, você tem aí, nem todas as escolas têm a capacidade de colocar a sua educação online, né, digital. Você tem também o problema dos meninos e meninas dessas comunidades pobres que dependiam da alimentação e do trabalho, né, nessas escolas, né, para que tivessem uma alimentação diária, e de repente você tem esses meninos também, meninas, dentro de casa, e nós vamos ter que medir esse impacto aí, que realmente eu não tenho os dados precisos, mas só de acompanhar o que está acontecendo naquelas populações que já estavam lá atrás, que já estavam em posição de vulnerabilidade. Então o vírus aí, não estou nem falando dessas mortes terríveis diárias que nós estamos, né, presenciando, mas no impacto das pessoas que já estavam em condições de vulnerabilidade. Então, aí nós temos, vamos dizer, essas 10 metas, né, da Agenda 2030, conectada com o ODS 11, como eu falei, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, ele promove a cidade sustentável, resiliente, segura e inclusiva. Então, você tem aí essas metas que falam, por exemplo, do planejamento, do impacto ambiental, a qualidade do ar, os resíduos sólidos, espaços públicos. Então, para aqueles que estudam a questão do planejamento urbano, pela primeira vez, né, nós temos uma meta dentro de um objetivo que fala do espaço público, né? Ou seja, o desenho urbano. Pela primeira vez, uma agenda de desenvolvimento sustentável considera o elemento espacial, né, onde hoje se localizam, vamos dizer assim, quase... estamos caminhando para 60% da população mundial hoje, né? Ou em 2030, os cálculos para 2050 é que 75% da população mundial estará habitando aglomerações urbanas. E aí tem uma discussão, eu não vou entrar agora, mas podemos falar se o vírus ele elimina a aglomeração da cidade. Eu não acredito nessa, porque sempre que tivemos esses vírus e essas epidemias, enfim, as febres e pestes que tivemos no passado, os sanitaristas vinham dizendo: é isso, a cidade é um desastre, temos que separar, temos que todos ir morar em diferentes estruturações, mas a verdade é que a cidade, ela é a aglomeração e ela é a oportunidade. A gente pode discutir aí a questão da densidade mais adiante. Mas eu sei que nós temos aí essas metas, inclusive, de diminuir, vamos dizer, você vê, reduzir o número de mortes, né, aqui embaixo, que é a parte da resiliência, quer dizer, como você preparar a cidade para os grandes impactos. Você tem aí a questão da participação, quer dizer, você ser inclusivo, né, e considerar todos nas decisões, e a questão da mobilidade, né, que ela tem que ser o transporte seguro, acessível, enfim, um preço acessível a todos. E aqui no topo, que é o 10, né, 11.1, né, a meta 11.1, que é a habitação adequada, segura e a preço acessível para todos, conjuntamente com a urbanização das favelas e o acesso ao saneamento. E essa aí é vamos dizer assim, o ODS 11, que fala, vamos dizer, desses grandes temas para quem trabalha na cidade, né? Desde a gestão dos resíduos sólidos, quanto ao patrimônio cultural, quanto ao transporte, mobilidade, o clima e as construções sustentáveis. Então, você tem aí 10 metas claramente colocadas e que colocam uma responsabilidade enorme no governo municipal, né? Porque o relatório dos países, esses relatórios são apresentados pelo governo nacional.
e normalmente quem lidera ou é um grupo específico. No Brasil existia um grupo, né, institucional, foi criado pelo governo federal, e existia inclusive um grupo de trabalho do ODS 11, mas ele foi desconstituído, né, pelo atual governo, e aí o Brasil não sei como é que está sendo tratada essa questão. Eu estou procurando me informar como é que vai ser tratada essa questão, porque os relatórios normalmente são feitos pelos ministérios temáticos, né? E você vê aí que como é que o Ministério vai ter acesso a certos temas quando esses temas são muito municipais, né? Eles são muito locais. E aí, por isso, existe um grupo de trabalho na ONU que está trabalhando com a questão das amostras das cidades para os países, principalmente países como Brasil, Índia, China. Como é que você vai fazer uma amostra de cidades para falar dos resíduos sólidos que representa o universo urbanizado do Brasil? Você vai pegar São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro só? Ou você vai pegar Palmas, Goiânia, Belém, São José dos Campos, Porto Alegre, enfim, ter um critério para definir, né, como você vai medir esse ODS 11 no tempo e no espaço com indicadores. Então, a tarefa não é muito fácil. Vai precisar de pesquisa, vai precisar da universidade, vai precisar, né, do setor privado, que vai estar também colaborando com isso. Então, você precisa organizar isso a nível local e a nível nacional para que você possa monitorar a implementação dessa agenda, né, que é um compromisso que os países assumiram em nome dos seus cidadãos. Bom, aí vem a crise, né, a pandemia. E eu sempre estou argumentando nas minhas apresentações aí durante esse período, né? Essa semana eu tenho 2 apresentações a fazer, inclusive uma para um grupo em Porto Alegre, que está sendo organizado, e um outro lá em Glasgow, pela Universidade de Glasgow, né? Então, eu sempre começo com isso. Bom, nós temos a cidade aqui pré-crise, a cidade durante a pandemia, e a gente tem a cidade pós-crise ou pós-pandemia. A gente tem que pensar isso. Quando a gente vê o aumento exponencial desse vírus virulento, né, mortal para alguns grupos sociais, né, você tem aí uma série de impactos na economia da cidade. Eu falei do emprego, né, falei das mulheres, mas você tem aí vários os empreendedores. Essas grandes cidades informais, que são as favelas, dependem da sua aglomeração dentro de si e da aglomeração fora dela, ou seja, a cidade formal e os locais onde você tem a economia de escala, para que esse enorme, vamos dizer assim, volume de empreendedorismo que existe dentro da favela possa gerar a sua própria, vamos dizer assim, seu próprio renda, né? Eu, às vezes, fico me confundindo entre renda e ingresso por causa do espanhol, mas, então, você tem aí essa deseconomia, né? Você tem uma cadeia produtiva impactante, né? Por exemplo, eu frisei isso no Rio de Janeiro, não sei quem de vocês conhece, né, ou frequentaram as praias do Rio de Janeiro. Então, existia um biscoito chamado Biscoito Globo, que é aquele biscoitinho que eu, quando era garoto, eu adorava, né? Ficava esperando o vendedor de mate e de suco de limão com o biscoitinho Globo, e era briga para o pai comprar, e depois a gente, um pouco mais adulto, acaba comprando. Depois de 55 anos, a indústria teve que fechar as portas. E aí você vê o impacto disso, né? Aqueles vendedores ambulantes todos que rodam toda a praia de cima, embaixo, de cima, de Copacabana até Leblon, até toda a costa, né, vendendo esse biscoitinho. E aí você vê a cadeia que essa renda diária que é gerada por essa atividade, né,
você tem os empregos dentro da indústria, os empregos fora dela, e você tem aqueles que consomem, enfim, as casas dessas pessoas que estão localizadas em comunidades mais pobres. Então, você tem um impacto aí tremendo. Então, o que a gente aprende, né, com essa crise, né, é que a gente começa a colocar o que era prioridade, né, em termos de políticas públicas antes, durante e depois. Então, é uma discussão, e eu estou fazendo aí um salto rápido, porque eu não quero me alongar muito. Então, antes a gente já tinha a cidade com uma série de desafios e problemas. Por exemplo, na parte que diz respeito ao clima, as cidades hoje são responsáveis por cerca de 70 e pouco por cento das emissões. Por quê? Porque essa concentração de atividades humanas, de empresas, de indústrias e automóveis, nem sempre com a tecnologia que permite, pelo menos, um impacto de emissões menor. Então, você tem aí essa contribuição da cidade nas emissões. E você tem aí, na parte da habitação, e para aqueles que já fizeram algum estudo, quando eu estava na ONU Habitat, nós fizemos vamos dizer, a amostra global de 200 cidades, né, que refletem o mundo urbanizado. Então, no mundo inteiro foi feito um processo de seleção dessas cidades e fizemos uma análise transversal em vários temas, e um deles era o uso do solo e habitação, preço, acessibilidade e informalidade também. E já nessas cidades, nós tínhamos coisas muito bem claras, né? Assim, sem dúvida, os indicadores. Primeiro, nessas 200 cidades, o uso do solo para fins habitacional ocupa entre 35% a 80% nessas 20 cidades, com a média de 50 e poucos por cento. Ou seja, metade, ou mais da metade, do que nós temos de área urbanizada é ocupado por habitação e por atividade residencial. E sabemos também que o setor da habitação e o setor da construção, ou seja, a produção, o uso do produto, né, da construção, contribui desses 70%, 40%. Então, só antes da pandemia, a gente já tinha aí problemas sérios. Do ponto de vista da desigualdade, né, espacial e social, para quem é brasileiro, conhece os dois mundos, né? O mundo do asfalto e o mundo dos morros, como alguns falam, mas é o mundo das comunidades pobres e o mundo da cidade formal, e sérios problemas de saúde, de acessibilidade, enfim, desigualdade e exclusão, né, social bem forte. E aí você tem, nessas 200 cidades, mostrando aí o que era antes, uma crise que a gente chama de affordability crisis. O que é isso? O affordability é que as pessoas que moram nessas 200 cidades não conseguiam ter acesso a uma habitação mínima, porque o preço, o valor da habitação estava muito aquém da sua capacidade de pago. Então, foi medido aí como o que é chamado índice de renda e valor da habitação, todos acima de 3. E aí você tem também, do ponto de vista do aluguel, em todas as cidades, né, o aluguel acima de 25% da renda familiar das famílias comprometida com o aluguel. Em uma cidade lá, que eu não me lembro o nome agora, chegava a 80% o valor do aluguel. Então, você imagina, você mora num lugar do qual mais de 25% da sua renda familiar é comprometida com aluguel. O que você vai fazer? Você vai comprometer algo mais. Ou você vai comer menos, ou você vai andar a pé, ou você vai andar de bicicleta, ou você não vai pagar
não vai ter condições de ficar pagando ou a van ou o ônibus, porque esse movimento pendular vai ter um custo muito grande, ou você não vai comprar sapato, ou você não vai poder comprar o livro ou o uniforme para os seus filhos, e aí por aí vamos esse impacto. Então, isso já existia. Durante a crise, esse negócio ficou mais duro. E aí mostrou muito claro esse impacto na população. E aí, por um lado, a gente tem que falar de políticas públicas, prioridades na população, políticas públicas que olham o meio ambiente, a qualidade dos serviços urbanos. Como a gente pode exigir a essa população na cidade, que está já em condição, está já lá atrás, e aí vem o vírus e coloca você mais para trás ainda, porque tira de um só golpe a sua capacidade de gerar renda para a sua família, né? E você tem aí habitações precárias, sobrepopulosas. Eu estava lendo aí recentemente uma família com uma mãe com 5 filhos, mais a mãe morando num cômodo só, de aluguel, pagando R$ 500 de aluguel. Então, assim, e sem emprego, dependendo do Bolsa Família, dependendo de toda vamos dizer assim, o apoio, né, que foi construído na favela de Paraisópolis, em São Paulo, para poder... É um trabalho interessante, que eles saíram na frente, porque na ausência do Estado, a população se organiza e passa a criar os seus sistemas. Então, um impacto muito grande. Então, você quer higienizar a casa ou as pessoas, mas se você não tem nem recursos para comprar o álcool, nem sequer uma máscara, e não tem recursos não tem água para, inclusive, se lavar, quer dizer, você aí está penalizando 2 vezes, né, duplamente a população. Então, nós temos... E aí você tem um emprego, né? E aí mostrou muito bem, a pandemia mostrou esse impacto no emprego. E eu falo muito bem, com o exemplo do Rio de Janeiro, né? Você tira aquela população da praia, tira a população das ruas, dos grandes espaços públicos, onde você tinha aí essa economia da aglomeração e de escala, e coloca todo mundo em casa, né? E aí a economia da cidade vai ao buraco. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que a economia, quem gera a economia numa cidade, são as pessoas. E por isso aí eu falo, essa prioridade de política pública tem que ser nas pessoas, tem que ser na população. E eu não estou aqui fazendo, como é que se diz? Tem uma palavra em português agora que está me fugindo. Apologia. Apologia essa coisa de populismo, né? O povo. Não, a verdade é essa. A pandemia mostrou, se você não foca a sua política pública na população, a sua capacitação, o seu empreendedorismo, o seu acesso à educação, o seu acesso à tecnologia mesmo de ponta, de criar oportunidades, você vai andar para trás, não tem jeito. E agora, eu estou percebendo também, por exemplo, essa pesquisa que foi publicada recentemente, foi publicada aí nos jornais, a Central Única das Favelas, junto com alguns institutos, fizeram uma pesquisa nacional, que foi publicada no começo desse ano, né, mostrando a realidade das favelas. As favelas estão gerando, né, com a sua economia, 24 bilhões de dólares anuais. Isso é dinheiro para caramba. Então, você tem aí uma população nessa área formal e informal, porque alguns desses empreendedores são formais, né? Mas muitos são informais, gerando essa economia incrível. Então, você tem aí essa capacidade. O que me impressionou é que a conectividade da população com as redes, né? As redes, não só as redes sociais, mas a internet, né? Comprando, criando aplicativos, serviços e tal. Então, você tem aí essa conexão entre a capacitação e a mudança da população, que é a cidade que queremos lá na frente. Uma população conectada, com acesso a um mínimo de emprego ou renda, ou ambos, obviamente, e um ambiente sustentável do ponto de vista que nós temos que diminuir a
a pegada de carbono das nossas cidades. E, logicamente, serviços urbanos de qualidade, e aí nós estamos falando de direitos humanos, né? Você tem que realizar esses direitos. E não estou nem falando ainda do direito à habitação adequada. Então, essa tecnologia e conhecimento é muito importante, né? E o bem-estar, nós temos que falar do bem-estar. Se nós não conseguirmos produzir um bem-estar, né? E quem conhece favelas e assentamentos pobres na nossa cidade, né, sabe, se a gente não reverter esse quadro e produzir bem-estar, nós vamos comprometer as novas gerações. E as novas gerações que vão sair vão já estar comprometidas com uma série de coisas. Então, você não pode ter uma coesão social e não pode ter, né, o que a gente vê aí no Brasil nesse momento, né, é a polarização política, mas tudo isso vem porque tem muita desigualdade, não vou entrar na questão ideológica, e você vê os Estados Unidos também, que, como você explica, né, e aí voltando ao que eu disse lá do acesso à habitação adequada nas cidades, não é só um problema dos países em desenvolvimento, é os países desenvolvidos também. Como é que você vai explicar uma cidade como Los Angeles, que tem 80 mil pessoas vivendo em barracas e na rua e tal? Você tira uma foto, eu tenho uma foto de Los Angeles, se eu te coloco aquela foto sem mostrar o resto, você vai achar que isso é na Índia, ou no Brasil, ou num país onde existe esse tipo, e não na maior economia do planeta, né? Então, você tem aí esse problema universal de acessibilidade. Então, eu proponho, né, para essa cidade que desejo e quero no futuro, transformar essa agenda 2030, e no caso das cidades, localizar a agenda, o ODS 11, né, através de políticas públicas robustas, integradas, com liderança, com fundos, com instrumentos fiscais, com participação cidadã, com controle social, enfim, invertendo não só a prioridade, como a mudança de paradigma e ter a pessoa como centro, né? A gente reverter aí, não estou fazendo populismo, não. A gente tem que pensar fora da caixa e dizer o que significa, né, fazer um tipo de política pública que sai do desenho disso, de uma coisa aqui, ou de um determinado projeto físico, para que seja, antes disso, né, o objetivo é a melhoria do produto pessoa humana que vive na minha cidade. E aí os projetos e programas estarem conectados com essa meta de elevar a capacidade e a dignidade, né? Assim, elevar a dignidade da pessoa humana, que é parte desse direito universal estabelecido lá em 1949, quando a Declaração Universal foi adotada. Essas coisas parecem blá, 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 porque são documentos, são convenções, mas são importantes porque, né, a paz no mundo e a resolução de conflitos e os avanços que nós fizemos nos países dentro das suas soberanias tem a ver com esse compromisso multilateral que hoje alguns líderes importantes do mundo estão negando, né? Querem negar essa capacidade do multilateralismo, né, de criar essa agenda comum de todos nós. Então, essa mudança ela tem que ocorrer e ela vai ter que ser drástica, porque senão aquela cidade que existia antes da pandemia, quando nós sairmos para a cidade que nós queremos lá na frente, se nós não invertermos, nós vamos criar, eu diria assim, dores de cabeças maiores do que já tínhamos, né? Se não quero usar outros adjetivos. Então, a questão do bem-estar, eu quero frisar isso. O que é o bem-estar? O bem-estar é uma coisa, é aquela coisa da felicidade, né? Que me torna feliz, né? É ter uma vida digna, ter um espaço seguro, de eu ter uma fonte de renda, de meus filhos terem acesso a uma educação de qualidade,
Enfim, o bem-estar é eu ter acesso à saúde pública, que me deixa descansado. Eu vivi na social-democracia europeia durante muitos anos. É possível fazer coisas diferentes, né? Todo mundo diz que o Brasil tem o custo Brasil, muito imposto. É verdade, tem uns impostos que até são desnecessários. Mas se você vai aí para a Suécia e para a Holanda, que eu conheço bem, olha, eu quando trabalhava na Holanda, meu salário era taxado 51%, entendeu? Mas lá fora, eu sei que esses impostos geram qualidade de vida, qualidade de acesso público à universidade de ponta, à habitação social, e, enfim, a hospital e saúde pública, né? Assistência médica e tudo mais, e que a sua filha, o seu filho, tem acesso a esses benefícios todos. Então, você paga, porque você sabe que não é uma caixa preta. Então, existem aí modelos vários que a gente pode discutir. E quando eu falo da prosperidade, não é a prosperidade econômica, é a prosperidade de você ter a capacidade de realizar suas aspirações. Essa é a jogada. A ONU Habitat, em 2012, criou o Índice de Prosperidade das Cidades, que vai além da prosperidade econômica, né? da produção de renda e de capital e de empregos na cidade. Ela entra outras dimensões, tangíveis e intangíveis. Porque hoje, algumas cidades como Helsinki, ou, por exemplo, capital da Dinamarca, agora eu estou esquecendo, elas têm um índice de felicidade do seu habitante muito alto, porque algumas dessas coisas se reverteram em política pública que coloca a pessoa no centro dessa política, e com uma sociedade organizada que demanda e se organiza para controlar que esses serviços são de boa qualidade e que não há, vamos dizer, desvirtuamento dos seus objetivos. E o progresso, né, que a gente acompanha, né, o mundo hoje está indo na direção da inteligência artificial. Você tem aí os algoritmos definindo, inclusive, eleições nacionais, né, através de instrumentos bastante sofisticados, são chamados robôs, né? Mas isso aí vai ter um impacto tremendo. Então, vamos falar do progresso, mas o progresso da pessoa humana também. E aí, como eu falei, a sua felicidade. Então, eu acho que a mudança de paradigma é importante. Então, transformar, né, essa agenda, que é uma agenda de desenvolvimento, baseado no direito humano, mas uma agenda de desenvolvimento humano, ou seja, que as populações não vão ficar para trás, elas vão avançar no acesso a esses benefícios e seus direitos, né, que estão sacramentados. E aí, voltando, né, esses 4 elementos, né, que é a mudança do paradigma, que nos vai levar a uma nova geração de políticas públicas. E aí algumas perguntas. Quais são as políticas, programas e projetos que podem trazer bem-estar, prosperidade, emprego, segurança e sustentabilidade para a cidade e seus cidadãos? Quais são essas, vamos dizer, essas políticas? Então, a gente sabe que existem algumas que foram exitosas, precisam talvez serem muito mais profundas e radicais, por exemplo, a urbanização e regularização e integração das favelas às cidades, que vai ter um impacto positivo, ou seja, você não ter isso como business as usual, né? Assim, você vai ali, faz um chafariz, faz uma rede de água, não, tem que ter um plano de desenvolvimento, de transformação, tem que ir lá e conversar com os moradores, seus representantes, e falar, temos que mudar isso, não dá para a gente ter criança com tuberculose já tinha sido
disseminado no nosso país, nós temos que transformar isso. Não podemos ter essa exclusão, essa qualidade de vida. Então, temos que abrir ruas, temos que demolir casas e reconstruir, temos que dar direitos, vamos dar, mas temos obrigações. Então, vamos conversar e fazer um pacto, né, social, porque a exclusão nos vai levar a problemas muito sérios lá na frente. Então, isso é só um exemplo, né? A questão fiscal, né? A questão da capacidade das cidades gerarem seus próprios meios para poder, inclusive, utilizar os instrumentos, né, que o Estatuto da Cidade prevê, né? Você aí criar programas e localizar essas agendas e se apropriar de alguns dos seus indicadores e instrumentos para poder, inclusive, captar recursos lá fora. Porque existem muitos investidores que querem investir na cidade, na transformação da matriz, vamos dizer, energética, né, das cidades. Existe aí, né, o CPD, por exemplo, né, o Carbon Disclosure Project, que é uma ONG agora, eles fazem essa conversação entre as cidades que se comprometem a medir as suas emissões e os investidores privados, que são bilhões, para transformar a sua, por exemplo, a sua rede de transporte público em elétrica, trazer a energia solar para os edifícios públicos. Você, enfim, tem uma série de programas, por exemplo, nas fontes de emissões, por exemplo, os resíduos sólidos, né, os aterros sanitários, acabar com ele, criar um processo de reciclagem, enfim, há muita coisa a ser feita de forma diferente. Então, precisamos, o que eu digo, mudança de paradigma. Então, eu espero que essa história aí tenha agradado vocês, né, e eu paro por aqui. E muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pela didática, exposição, excelente, brilhante. Eu acho que é uma contribuição enorme para o trabalho. Então, a Heloísa Araújo perguntou, né, como conciliar o momento de urgência com o planejamento das cidades a médio e longo prazo. E aí a gente abre o microfone para o Orimar. Orimar, a gente, quem quiser fazer pergunta oral, a gente está estimando aí, para ser bem objetivo, entre 2 minutos a 3 minutos. Aí eu abro, Orimar, pode abrir o microfone e formular sua pergunta. E aí a gente fecha esse primeiro bloco, eu devolvo para o Cláudio para ele comentar. Orimar, pode abrir o seu microfone e falar. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao professor Basoli pela iniciativa dessa palestra e o Cláudio Ascioli por uma contribuição significativa do ponto de vista de conteúdo e de novas concepções, de novas mudanças, e inclusive essa mudança que ele propõe é uma mudança de paradigma, né? No final da apresentação. E nessa mudança de paradigma que haja uma inversão de prioridade, centrando a atenção nas pessoas, né? Nos lugares, claro. E propondo uma nova geração de políticas públicas que tenha a pessoa no centro das ações. E aí a minha pergunta tanto para o Cláudio Ascioli quanto para o professor Basoli, a elaboração, a efetivação das políticas públicas, ela só se dá por meio do Estado, né, do poder público, é o poder público que efetiva essas políticas públicas, porque por mais que os colegas apresentaram soluções e propostas de planos e projetos, a execução e a perpetuação disso para resolver o problema da população, ela vai depender, em muitos casos, do papel do Estado, porque a continuação dessas ações, por exemplo, de uma distribuição de alimentos, distribuição de material de limpeza, distribuição de material de higiene, pontual, ela não vai resolver um problema de uma comunidade inteira. Então, o que o professor Basoli e o Cláudio nos indicam em relação à efetivação dessas ações, ou que proposições a gente poderia fazer, e o comprometimento do poder público na execução e na consecução dessas propostas de novas políticas públicas. O que vocês têm a propor, então, que a sociedade civil pudesse agir de maneira mais efetiva? Obrigado. Obrigado, Olimar, aí pela sua contribuição. Você sempre
participando aí das nossas atividades e com contribuições aí bastante interessantes. Aí eu devolvo para o Cláudio. Cláudio, você aí tem o bloco, né, impressão sobre os projetos, a pergunta da Heloísa e aí a complementação do Orimar. Tá? Fique à vontade, a palavra é sua, Cláudio. Bom, pelo que foi apresentado, né, pelas equipes que estão trabalhando, pelos colegas que estão trabalhando nos diferentes ODS, eu queria comentar o seguinte, que é muito interessante que vocês estão trabalhando com essa integração e sinergias, né, entre os ODS, porque, na verdade, essa universalidade da agenda, ela obriga uma institucionalidade diferente, uma gestão institucional de programas e projetos que obriga a ter essa integração. Quer dizer, eu não posso falar só da intervenção de saneamento, né, de capacitação de lideranças, sem falar também das ações com as pessoas carentes que estão com sérios problemas de segurança alimentar. Então, você aí começa a trabalhar, eu diria, a política pública, e como o colega falou, o papel do Estado, e nesse caso, o Estado a nível local, né? E aí, não só a política local, mas integrar essa política local com a política a nível de Estado e a política a nível federal. Essa mudança de paradigma que eu me referi tem muito a ver com isso. Você tem que ter uma concertação entre os três poderes e, a nível do Estado, você ter articulação entre as instituições responsáveis por esses temas. Eu acho que, quando o Ministério da Saúde tomou a liderança no início, quando se configurava, no início do ano, que haveria uma pandemia e tal, foi muito interessante ver que o Ministério da Educação saiu na frente para começar a articular, né, com os níveis da federação, nesse caso, Estado e prefeituras. Mas, num determinado momento, a política interferiu, você teve aí uma interferência muito grande que acabou com essa transversalidade e maneira de gestão, né, da política pública. Você tem uma liderança, mas você tem aí os que são responsáveis e os que são, na verdade, aqueles que detêm, vamos dizer assim, os recursos e a legislação, enfim. Eu acho que essa é uma coisa interessante que vocês poderiam, talvez, trabalhar, é ver quais são as implicações institucionais quando vocês falam dessas sinergias, quando vocês falam da participação das lideranças com a responsabilidade que tem um determinado ODS dentro da prefeitura ou do Estado, nesse caso, as entidades que estão mais perto de vocês, né? Que a coisa, o nível federal, muitas vezes fica muito lá longe, né? Muito longe, mas o estadual e federal, talvez você consiga ter uma maior proximidade. Essa seria a minha... Porque falar em sinergia é fácil, mas como fazer? Então, você precisa dessa gestão institucional e identificar as instituições que realmente têm a atribuição, né, legal para fazer certas coisas no campo de atuação do ODS. A outra colega falou de conciliar, né, a urgência com o planejamento, que eu acho que tem a ver com a última pergunta, quando falamos da política de Estado, né? Eu diria o seguinte, que para início de conversa é muito fácil falar, vamos fazer, né? Quem trabalhou, eu já trabalhei dentro de governo local, então eu sei que uma coisa é a gente dizer que vai, uma coisa é botar a máquina para andar e fazer. E a máquina... E aí são os diferenciais, são gestores urbanos que entendem como fazer a máquina andar, e andar rápido, quando você tem uma externalidade muito forte. E isso é o que marca lideranças, né? E pessoas que entendem essa institucionalidade. Como conciliar? Veja bem, eu fiquei olhando e procurando aprender
como que outras cidades por aí no mundo estão reagindo. Por exemplo, eu trabalhei muito no Vietnã e também na Coreia. E, coincidentemente, 2 países que saíram muito na frente com essa coisa da urgência e ação concreta para conter a contaminação. E é muito interessante que os 2 países têm sistemas políticos muito diferentes, adotaram algumas coisas semelhantes e outras diferenciadas. Uma coisa que me chamou a atenção no Vietnã, que é um país mais pobre do que os seus vizinhos, Japão, Coreia e China, né? Com uma fronteira enorme com a China, que era o olho do furacão, vamos dizer assim, e local de visitas de muitos chineses, né? Como é que eles conteram a zero e rapidamente saíram para liberar atividades econômicas e criar uma nova forma de gestão do espaço público e dos processos, né? Vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico e tal, tal. Então, a urgência obrigou, nesse caso, um país de partido único, que tem uma estrutura muito mais rígida, a sair fora da caixa, criar uma transparência e accountability, como a gente chama, com os cidadãos que nunca havia visto. E tratou a questão do vírus como uma questão de guerra. Chamou o vírus como o inimigo mortal. E quando eles saíram com esse discurso e uma liderança que diz, ó, a coisa é preta, está muito difícil e vamos ter que fazer isso diferente. Criaram um aplicativo que é compulsório, né? Aqui a gente tem o Colab, que fez um aplicativo que tem aí 150 mil pessoas, mas imagina se por acaso o Colab e o governo tivessem adotado como compulsório, seja a nível da cidade ou seja a nível nacional, você ter que se cadastrar nesse aplicativo e responder a uma série de perguntas que daria, vamos dizer assim, o seu status de saúde, mas também uma coisa perigosa para a gente que trabalha numa democracia mesmo testada aí, mas, né, que é a nossa individualidade e privacidade, né, e anonimidade, porque esse aplicativo deu condições, no caso do Vietnã, das cidades, a fazer o que eles chamam rastrear, localizar e isolar. Então, eles conseguiram rapidamente detectar e tratar e fazer quarentena, criaram áreas, instalações de quarentena para que a propagação do vírus não fosse. E foram identificando cada vamos dizer assim, pessoa que adquiria que estava contaminada tinha um zero, desde o paciente 0 ao paciente 50, não sei o quê, eles sabiam exatamente e foram controlando isso de uma forma espetacular, mas como mobilizar a população? Isso é o que eu achei interessante. Primeiro, eles trouxeram os atores e músicos pop do país, muito famosos, criaram uma música e criaram uma massificação de comunicação com essas pessoas que tinham capacidade de mobilizar pessoas para mudar o comportamento. Mudar o comportamento e as pessoas começarem a se dar conta que para vencerem esse inimigo mortal, que é o inimigo de guerra, então eles trataram a questão, inclusive, como uma questão de guerra. Como é um país que teve esse passado de várias guerras muito pesadas, né, que a gente conhece, eles tiveram essa capacidade. Tem o problema da privacidade, o Big Brother, né, entrando aí na vida, mas como era uma questão de guerra, né, você então teve naquele contexto essa possibilidade. Então eu acho que assim isso mostra o que é uma política de Estado, a articulação entre suas instituições, a articulação com o poder local, né, com a liderança, com a sociedade organizada.
Então, foi um conjunto, né, de coisas que permitiu, né, que eles rapidamente baixassem zero, não terem nem mais nenhuma propagação comunitária e abrirem a sua economia e as suas atividades produtivas e econômicas. Então, achei muito interessante esse exemplo, que mostra o quê? A política do Estado, né? Então, você não pode dizer, e isso eu acho que é uma falha que eu observo no Brasil. Nós não temos, nesse momento, uma política forte de Estado mostrando a liderança. Saíram já 2 ministros, você tem aí essa confusão de cloroquina, não sei o quê, os agentes diferentes, enfim, a coisa se politizou e se perdeu, e a gente tem aí os números que mostram que essa postura não é adequada e jogou toda a conta na mesa dos governadores e dos prefeitos, e algumas prefeituras, nós sabemos, não têm essa capacidade toda. Então, aí você cria uma situação infeliz, para dizer o mínimo. Então, eu acho que é isso. A urgência, né, ela leva a esse tipo de você ter que sair da caixa e fazer uma resposta rápida. E aí requer liderança, entendimento da máquina, criar instrumentos e rapidamente sair do papel para a ação, né? Que se ficar muito no papel, você não consegue fazer nada, né? Você fica nas ideias boas que não saem para ação no papel. O Orimar é sempre provocador. De certa maneira, ele está nos colocando aí numa posição delicada, dizendo: ó, vocês estão fazendo algum tipo de assistencialismo ou não estão resolvendo o problema. Bom, Orimar, de qualquer maneira, veja bem, a academia realmente ela não consegue, ela não é o executivo, né? Ela não tem a caneta em mãos, enfim. Além de não ter a caneta, ela tem um outro problema, que são os recursos disponibilizados, né? Então, para complementar tudo isso, né, nós trabalhamos sem recursos, né? Então, não há recursos para esse projeto, tal. Então, como ele está vinculado a uma disciplina, os alunos estão trabalhando, tal, enfim, e a gente sabe que tem um custo e que são assumidos aí até pelos alunos aí que desenvolvem o projeto. Então, isso limita mais ainda. Então, nós temos vários fatores limitadores. Além de não ter a caneta, além de não ter a articulação direta, além de não, né, de toda essa problemática, nós ainda não temos recursos diretamente institucionais para poder executar. Então, é o limite do limite do limite. Mas isso não nos impede. No semestre passado, nós entregamos, né, documentos para o poder público, né? Então, foi feito documentos, por exemplo, do Taquari, saiu documento da Taquari, é um bairro mais afastado, Cláudio, que tem uma série de necessidades lá, enfim, é um bairro precário, tal, enfim, saiu documento da população, né, que nós, como interlocutores, né, possibilitamos que isso acontecesse. Então, nós estamos no papel de possibilitar o avanço, né? Então, esse é o nosso papel, e tanto é que esse papel é entendido aí pelo Cláudio, que vem, né, se dispõe a vir aqui conversar com a gente, e que tem uma importância significativa o fato dele estar aqui, né? Eu acho que, além de inspirar, né, não só os alunos que estão trabalhando, mas quem está aqui conectado, enfim, não é só de inspiração, precisa de transpiração, o Cláudio colocou, o Cláudio, né, atuou, né, nos municípios, tá? Então ele entende bem disso, né? Então tem todos esses fatores. Então, Orimar, eu acho que o nosso papel é esse, enquanto academia, né, incentivar, e até porque isso faz parte da formação, né, complementa a formação, né? Então o aluno ele não fica só em sala de aula, ele vai entender o processo que ele está discutindo, processo teórico, ele vai discutir a prática disso, né, vai entender um pouco desse processo. Então, tem todas essas questões, Orimar. O Eduardo Paulino solicitou para fazer a pergunta. Eduardo, pode entrar com o microfone e fazer a sua pergunta.
Bom dia. Eu queria fazer, direcionando para o Cláudio, pela experiência dele, falou que viveu por muitos anos na parte da social-democracia, isso na Europa. Como que ele vê a questão do estado de bem-estar social aqui no Brasil? Como já foi, hoje no presente, como que isso tem contribuído ou não para a questão da pandemia? E como que ele vê isso para o futuro? Isso na parte do Brasil. E emendando uma segunda questão, trabalhou com muitos municípios, a gente está num processo, se não mudar, um processo eleitoral aí. Então, tem os candidatos, tem eleição para prefeitos. E, geralmente, esses candidatos, eles consultam as bases, fazem um plano de governo. Como garantir que esses planos de governo possam depois ser colocados em prática? Porque, muitas vezes, a gente vê isso ir para a gaveta. O candidato vem, apresenta as propostas, consulta suas bases, mas não dá efetividade nisso. Como que você pode contribuir nessas questões aí, pela sua experiência? Ok, obrigado, Eduardo. Tem mais alguém que quer fazer perguntas? Acho que tem espaço. Alguém pode se pronunciar, abra o microfone e pode fazer a pergunta. Não? Passo então para o Cláudio. Cláudio. Eduardo, você... Estou aberto? Estou. Você me fez uma pergunta bastante difícil, né? Porque o contexto brasileiro, nesse momento, está muito conturbado, né? Nós temos aí... eu participei, na época, como estudante, né? Como liderança estudantil, era presidente do centro acadêmico, então minha geração estava muito engajada em construir uma democracia, um Estado de Direito, novas e respeitáveis instituições. A gente tinha vários sonhos, né? Inclusive a Diretas já era um dos sonhos. Então, é um processo muito longo, né? Um processo que não para, né? A consolidação e a maturidade das instituições depende da sociedade civil organizada e das lideranças políticas que atuam, né, no nível político e as lideranças que atuam no executivo e no judiciário, né? Então, você tem aí, o que eu quero dizer? É o Estado de Direito. Então, o que eu observei e passei a apreciar na Europa é que se construiu, né, durante muitos anos, né, um Estado de Direito democrático, né, que permitiu, inclusive, os pactos, né, europeus, que levou a União Europeia, estava lá no nascimento de tudo aquilo, depois também na unificação monetária, também estava lá, e eu até ria muito, né, porque se preparou todos os membros da União para a mudança, né, de moeda, né, e eu dizia, e todo mundo muito preocupado com o bug do computador, não sei o quê, e eu dizia, puxa, no Brasil a gente mudou de moeda na minha vida umas 5 vezes, e simplesmente no dia seguinte já cortavam 3 zeros, não sei o quê, enfim, a gente, sem saber, tinha, né, uma experiência de mudar de toda a base monetária em uma moeda num país do tamanho desse. Então, mas o cuidado que isso era feito, né, com as instituições, com as pessoas, me chamou muito a atenção, e como que as instituições nacionais e depois transnacionais caminhavam para criar aí essa base de direitos, a base comum como é que se diz, trade, né, de comércio, né, e, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que uma série de valores e modelos de sociedade foi possível porque essas forças que surgiram, e no caso da Holanda, num determinado momento, se fez um pacto social entre o trabalho, ou seja, os sindicatos,
o capital, ou seja, as indústrias, as companhias, e aí falo dos representantes, a sociedade civil organizada, né, e os níveis de governo, né, o governo nacional e o provincial e local. E com isso se criou um pacto que foi possível construir a base de um modelo. Tanto é que sempre que há uma eleição, geralmente nenhum país tem a maioria, né? Então você tem que sempre fazer um governo de coalizão com diferentes forças. Então você vê aí essas mudanças. Às vezes é muito progressista, às vezes é mais conservador, seja do ponto de vista, vamos dizer assim, dos hábitos e da cultura e da moralidade, vamos dizer assim, porque aí você entra aí quando você traz os democratas cristãos, aí você tem alguns valores que não são negociáveis. Mas aí você tem um país que tem a eutanásia, que tem o casamento de mesmo sexo, você tem a liberação do uso da cannabis, enfim, você tem uma série de coisas que estão consagradas. A sua pergunta é difícil porque contexto, né? Eu acho que a gente, se olhar qual é a lição que a gente aprende de países menores em população, menores em território, mas com ambições e, vamos dizer, uma base institucional política com muitas similaridades. Como é que eles conseguiram mover em determinadas direções, garantindo aqui essa qualidade de vida, né? Inclusive tendo que passar por uma guerra que destruiu muito, né? Eu acompanhei muito e li muito sobre a reconstrução das cidades, né? Como é que ela se deu, o papel da habitação. Eu trabalhei durante muitos anos num instituto que cumpriu um papel muito importante na reconstrução da Holanda e em vários países da Europa, porque o centro de construção, era chamado, e ele inovava na tecnologia e na produção de habitação em massa, projetos de qualidade, blá, 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 e isso se tornou um instituto referência lá. E é muito interessante como é que você gera eu diria, esse pacto, né? Como é que a gente fala em português? É como que eu sou tão responsável quanto você, tanto pelo sucesso quanto pelos desastres que possam acontecer na política pública que nós concordamos, né? E aí uma coisa interessante que me parece que a gente tem que recuperar aqui, e aí vem o papel da universidade e dos centros de pesquisa. O que eu percebi é que as discussões são embasadas em pesquisa, em dados, em indicadores. E quando não tem, se vai buscar para que uma decisão de política, né, de Estado, qual é o impacto que vai ter em A, B, C e D? Temos dados sobre isso, e aí eles têm um burô central de estatística que, quando o governo vai ser formado, esse burô ele vai lá e começa a fazer os testes, né, com metodologias, com coisa. Então, por exemplo, a coalizão que está governando decide que vai liberar o imposto de não sei o quê. Aí, qual é o impacto disso no orçamento? Qual é o impacto disso nos aposentados? Qual é o impacto disso na educação? Aí eles fazem os modelos. Então, estão sempre trabalhando com a modelagem, que é a modelagem que vem da academia, né? Que vem de gente que pensa e trabalha com essas coisas. Então, eu não sei como responder a tua pergunta, porque, como eu disse, ela é difícil. Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo, né? Como é que a gente conseguiria, pelo tamanho continental, da diversidade das regiões, das cidades, dos estados, né? Como é que a gente poderia, né, mudar de patamar, né? Eu acho que vai ter que ser por um processo eleitoral do brasileiro decidir, brasileiras, né, para decidir que sociedade e que
cidade, que país a gente quer lá na frente, no futuro, para os nossos netos, né? Eu acho que eu estou elaborando assim, falando para você assim, do coração, né? Não tenho uma resposta pronta, estou aqui abrindo um pouco a minha reflexão, né? Que nesse pouco período de retorno aqui, eu acho que eu percebo muito, eu acho, mas quer dizer, qual é o dado disso, né? Eu acho, mas será que a informação e os dados me confirmam isso? E eu estou achando muito achismo. Em Brasília aqui está um pouco diferente. E isso é uma tradição que se construiu aqui. Se construiu uma agência, Codeplan, que existe até hoje, né? Está completando aí os 60 anos junto com a cidade, e é uma agência que coordena, né, todos os dados e pesquisas para o governo. Então, é muito fácil aqui em Brasília você ter os relatórios, vamos dizer assim, diários ou até em tempo real sobre processos e fenômenos na cidade, porque existem dados. E interessante, porque a sua pergunta, e o João aí, sendo uma universidade, aqui se criou muito a integração entre a Universidade de Brasília, que na época era a única que existia, depois tiveram duas e hoje já tem várias, e agências do governo, de projetos, de pesquisas, enfim, havia uma relação muito intensa, né? E em algumas partes ainda mantém, muito intensa entre alguns departamentos. E eu acho importante, finalizando, eu coordenava uma parceria Universidades ONU Habitat, eu era o coordenador disso. E tínhamos 242 universidades. E as universidades, o que a gente fazia? Criamos uma rede, criamos uma plataforma que as universidades se mostrarem o que fazem, o que oferecem, e promovemos a ideia da universidade cidade, ou seja, uma maior relação, maior proximidade entre o trabalho acadêmico, de pesquisa científico, com a parte da gestão, planejamento e políticas públicas da cidade, de forma a você beneficiar ambos, trazer a prática de fora para dentro da universidade e trazer a robustez de dados e pesquisas e metodologias para dentro do governo. Quem está fazendo as coisas não tem muito tempo, né? Porque está apagando fogo toda hora, a pressão é diária, você tem 4 anos, o prefeito está em cima de você, o secretário de planejamento está ali, quer amanhã, não quer hoje, quer ontem, então você não tem tempo de ler ou pesquisar. E aí essa parceria, ela ajuda, porque tem alguém que está te ajudando e vem com... E aí você tem essa sinergia, né? Eu tenho muito boa experiência desse negócio, quando a gente tem essas sinergias. Às vezes não dá certo, porque no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, as universidades foram contratadas para fazer a pesquisa, fizeram pesquisa, e foram muito pouco hábeis, né, de trazer a crítica para o prefeito. Na época acho que era a segunda gestão do César Maia, né? Ele teve 3 gestões. Aí era uma crítica muito profunda no Favela Bairro, e eu acho que os caras perderam oportunidades, né? Porque pensaram que estavam falando dentro da academia, mas estavam falando com quem está fazendo e executando a política. Então você tem que se colocar no pé né, vamos dizer, no sapato do gestor, para entender que às vezes o gestor ele tem limitações. Então, aí nessa conversa, né, esse negócio aqui não está funcionando legal, isso aqui é o dado. Agora, quando você vai e entra, vamos dizer assim, no debate muito, eu diria, ideológico, aí você barra o diálogo, né? Isso foi o que ocorreu. Então, acontece isso muito, mas eu acho positivo esse negócio. Eu agradeço aí a sua presença. Eu acho que
online, né? À sua disposição de estar aqui com a gente, né? Acho que foi extremamente importante. Explicar um pouquinho sobre índice de prosperidade. Olha, rapidamente, quem perguntou, você pode ir na página da ONU Habitat e procurar, se eu não me engano, City Prosperity, não, é cpi.unhabitat.org. E aí você vai ter lá, vamos dizer, uma página específica do CPI, que é chamado. Não é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não. É City Prosperity Index. Se você for cpi.unhabitat.org, aí você cai e tem a explicação toda lá. O que foi isso? Foi um índice criado pela ONU Habitat em 2012. Naquela época eram 5 dimensões. Qual é a dimensão? É a ambiental, a econômica, a inclusão social, qualidade de vida e infraestrutura. E depois os países parceiros tal, disseram, esse negócio de que no meio dessa roda você tem o quadro institucional e políticas públicas, não está legal. Nós queremos que a governança, políticas públicas e a institucionalidade se torne também uma dimensão da prosperidade. E aí se alterou para um índice que tinha 5 dimensões para 6 dimensões, e ele ajuda você a medir o impacto da política pública através de 36 indicadores, que é o CPI básico, e isso nos permitiu fazer uma medição de várias cidades no mundo e fazer uma comparação entre as políticas públicas que melhoram ou pioram essas dimensões de prosperidade. É muito legal o negócio. Eu sou um fã do índice. Infelizmente, não tem muitos recursos, né, da ONU Habitat para o índice, mas aqui no Brasil, a ONU Habitat fez em São Paulo, fez em Alagoas, fez no Rio de Janeiro, se eu não me engano, fez em Goiânia. Enfim, é um índice que permite, requer muitos dados, tem que se trabalhar muito com os diferentes departamentos municipais, mas quando o pessoal realmente compra o índice, ele é uma ferramenta muito legal. Eu sou fã dele, acho que ajuda muito. E só para terminar, foi o índice que permitiu que a ONU Habitat trouxesse à tona evidências que a estrutura urbana espacial da cidade tem uma relação direta com os índices altos de prosperidade. As cidades que não têm um índice de conectividade vial, ou seja, não tem um plano, ou tem muita área informal, são as cidades que tiveram o menor índice de prosperidade urbana. Não é um relacionamento causal, mas é uma correlação. E isso foi muito importante, porque aí coloca o planejamento e o desenho urbano, espaço público, acessibilidade, enfim, volume de solo destinado a essas funções como uma função importante para a cidade gerar prosperidade. Então, é isso aí, tá bom? Para encerrar, o Eduardo coloca a questão da universidade, você falou com muita propriedade em relação, mas nós estamos passando por um processo de demonização da política e desconstrução da ciência no ano eleitoral, né? Então, isso é muito problemático, né? Então, por exemplo, esse processo vem evoluindo já há bastante tempo e agora ele culmina, né, na questão, nessas questões. Então, nós temos um processo eleitoral agora muito importante e reconstruir isso. Quero agradecer, Cláudio, estamos aqui num processo de construção. Lógico que eu conto aí com o seu acompanhamento, você está sempre à disposição, agradeço essa enorme contribuição. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Boa sorte aí para vocês, tudo de bom. Obrigado a todos aí pela participação.